Olá, queridos, queridas, bom dia. Como estão todos? Alecrins dourados do meu Brasil. Espero que estejam bem. E algumas pessoas pediram para eu me manifestar sobre a questão do cachorro-orelha. E eu sou uma pessoa que prezo muito pela vida e pelos animais, porque eu os amo muito. Inclusive, em alguns lugares do Instagram, vocês vão encontrar vídeos que eu sei de gatos abandonados, muitos gatos abandonados na igreja Nossa Senhora da Quirupita, e tenho solicitado ajuda para pessoas, para ONGs, quem puder, e também na 3 de maio 550, numa casa amarela, que é fechada, tem muitos gatos lá, e uma delas deu cria, e tem 6 gatinhos, um mais lindo que o outro. Então eu sou uma apaixonada pelos animais. Eu os amo. Eu tive um gato, Ozzy, por 11 anos, que foi o gato da minha vida. O amor da minha vida, e agora fez dia 12, 3 meses que ele partiu para outro plano. E eu sinto a falta dele todos os dias. A presença dele nesta casa me faz falta. Então, para falar sobre as questões da família, dos adolescentes, o que será que acontecia nesse microcosmos familiar que ninguém percebeu que estava acontecendo com esses adolescentes? Isto é responsabilidade dos pais. Os pais precisam estar atentos aos seus filhos, orientar os seus filhos, colocar limite para os seus filhos, informar seus filhos sobre as questões da vida e sobre as companhias, sobre as pessoas com as quais eles andam, ter conversas e diálogos sobre o que o teu amigo chamou para fazer, por exemplo. Você para pensar sobre isso? Todos nós, seres humanos, temos um lado luz e sombra. Isso, os teóricos da psicologia, todos, a maioria deles dizem sobre isso, sobre a nossa dualidade. Qual é o lado que você está alimentando mais? E como é a característica de personalidade desse adolescente? Pai, mãe, você conhece, você sabe, você já procurou saber? Que tipo de atenção você está dando para o seu filho? E que tipo de diálogo e conversa você tem em casa? Porque o micro, ele vai expandir para o macro. Essas pessoas do lar ou da casa, né? Porque existe uma diferença sutil entre lar e casa. Casa é um lugar para você vai, você dorme, você se troca, você toma banho. E o lar tem afetividade, que é isso que diferencia um lar de uma casa. A casa são as estruturas, aquilo que cuida da tua parte das necessidades básicas. E o lar, ele já cuida das necessidades básicas, mas mais as subjetivas. Aquilo que te constrói como ser, que te dá personalidade, que te faz desenvolver como ser humano que você é. Em que grau você evolui, a depender desse micro em que você está inserido. Tudo isso é importante. Muito importante, por sinal. Porque de todos os adolescentes, será que nenhum deles parou para refletir sobre o que estava fazendo? Para dizer para os outros, olha, meus amigos, eu não vou fazer parte disso. Eu não quero fazer parte disso. Isso é muita maldade, muita crueldade, eu não vou. Eu não posso. A gente precisa parar para pensar sobre isso, não é? E os pais têm responsabilidade sobre os filhos menores, adolescentes, e precisam orientá-los, e precisam colocar limites. E filhos também podem ser frustrados, certo? A não ser que haja alguma falta, porque na verdade, quando você vai para o macro e tem esses tipos de comportamento, nós, enquanto profissionais,
temos a clareza de que há muitas faltas nesse micro. Muitas faltas. Porque se não houvesse, seria mais difícil ter esses determinados comportamentos. Ao mesmo tempo, e simultaneamente nesse caso, esses adolescentes, por que vocês não pararam para pensar sobre a situação? Por que nenhum de vocês, será que nenhum de vocês questionou sobre este feito maldoso? E se não parou, por que não parou? O que dentro de você levou você a ter este comportamento? São questões para se pensar. Qual é a tribo que você quer estar inserido? É com esse tipo de pessoas? Parem para refletir sobre isso, porque isto é importante em todos os níveis para você humano. Qual é o lado que você está trazendo para o mundo social? Que lado é esse em você? Olhe para isso. Olhe para isso. Porque como é dentro, é fora. Isso são ensinamentos do Kaivalyo, né? As leis de Hermes Trismegisto. E a gente precisa conhecer as leis que regem o universo, né? Porque também há a lei da causa e efeito. Você acha que isto vai ficar assim? Não é? Então nós precisamos olhar para a sombra, trazendo luz, porque quando a luz entra, a sombra sai. Não há possibilidade de sombra com luz. Isso é sério, queridos, queridas. Parem para refletir sobre isso. E que bom que você pediu para eu fazer esse vídeo, que eu possa, de alguma forma, acrescentar com os nossos saberes da psicologia, que são fundamentais para a vida, para bem viver, para que você tenha uma vida plena, você, seus familiares, comece a ter entendimento, leia sobre, tenha coragem de enfrentar e de conversar com seus filhos, né? Uma vez um amigo falou, eu não tenho coragem de conversar sobre sexualidade, por exemplo, com os meus filhos. Então aí a questão é sua, não é? Uma coisa que você precisa olhar, porque é importante que você tenha boas conversas com seus filhos sobre todos os aspectos. E se você não consegue e não está pronto, prepare-se, porque você tem um papel a cumprir de responsabilidade de ser pai e mãe. Porque se você não for adequadamente, claro que não existe manual e disso nós sabemos, quem vai pagar o preço disso tudo? A causa e o efeito serão deles e seus. E nós precisamos ser responsáveis. Fiquem aí com o Pitaco da Joy, bom dia. Vou lá para o meu curso, cuidar de mim, me preparar para ficar cada vez melhor, para poder trazer conteúdos para vocês, para os meus clientes, para que o mundo se torne um lugar melhor. Porque eu fiz muito tempo parte de grupos de física quântica, né? Eu sou aluna do professor Amit Goswami. Para quem não conhece, fui do Wallace Lima, todas essas pessoas, né? E eu lembro que nos grupos a gente fazia reuniões semanais e as pessoas falavam, eu quero fazer do mundo um lugar melhor, nós vamos mudar o mundo. Nós vamos sim. Sabe a partir de quando? De quando você mudar o seu micro, quando você mudar o seu mundo. Porque é inevitável que você se torne uma pessoa melhor e não faça do mundo um lugar melhor. Então, que comece por mim. Como nos grupos de 12 passos eles dizem, né? Tem várias frases lá que são poderosíssimas. E esta é uma delas que eu aprendi. Porque eu conheço o programa de 12 passos com alguma profundidade. Porque eu sou também especialista em dependência química. É uma das minhas especializações. Que comece por mim. Então não se preocupe com o macro por enquanto. Procure cuidar muito bem deste micro, que tudo ao seu entorno muda. Simples assim. Nós, humanos, temos a estranha mania de complicar.
Mas as questões não são tão complicadas assim. Elas são mais simples do que parecem. Um beijo na alma e até a próxima!